a possibilidade da procriação e da propagação da vida. A união entre um homem e uma mulher, a união entre um homem e outro homem, ou em uma mulher e outra mulher, simplesmente fadaria ou simplesmente estabeleceria o encerramento do ciclo da vida humana. Distinta igreja, a sociedade que escreve os principais capítulos dessa geração, simples assim, a sociedade que escreve os principais capítulos dessa geração desvaloriza a família, pratica todas as coisas, profana, debocha dos princípios bíblicos, escarnecem dos valores morais e éticos destarte na família, sem nenhum interesse na opinião de Deus a despeito do assunto. Isto é gritante, mas é a realidade. Viajaremos, ou vamos lá. Não obstante, a primeira família foi constituída no começo do mundo, perante o próprio Criador, como única testemunha, convidado e ministro celebrante do ato matrimonial. Sei que o que estou dizendo é corriqueiro, é basilar, mas é essencial se abordar. Vamos lá? A instituição da família, pastor Abraão, foi uma concessão sábia e benéfica do Senhor Jeová. E isto é inquestionável. Vou repetir: a instituição da família foi uma concessão sábia e benéfica do Senhor Jeová. Isto com um propósito exclusivo: guardar a ordem social e transmitir, mediante essa ordem social familiar, a verdade, a santidade e a pureza de geração a geração. Este é o ponto central. Vamos um pouco mais. Vamos um pouquinho mais. A Bíblia Sagrada, o livro que você tem à mão, é essencialmente também conhecido como o livro da família. Em seu primeiro ou em seus primeiros capítulos, ele apresenta as remotas, ele apresenta em seus primeiros capítulos as remotas da mais antiga de todas as instituições humanas, a família. Devo ratificar que o ensino da Torá, os ensinos da Torá falam sobre a família como uma instituição divina, útil para o desenvolvimento físico e espiritual
espiritual. Pode não parecer, mas a família é o ninho, é o aconchego, é o arcabouço apropriado para desenvolvimento físico e espiritual. As evidências arqueológicas informam-nos e afirmam-nos que onde existiu o homem, aí também estava ou esteve a família, a sua prole. Distinta igreja, a família é a unidade básica de uma sociedade e de qualquer nação. É a célula máter de uma nação, de uma cidade, de um povoado, de uma sociedade, composta por membros da plebe e membros da corte, compostas por negros, pretos, brancos, gente feia, bonita, gente que tem religião e gente que não tem religião, pobre, rico, não importa, indistintamente. A família é formada em uma miscigenação de raças, evidente, mas é a família, e foi Jeová quem constituiu. Vamos caminhando que os irmãos vão entender. É a célula máter da sociedade e de qualquer nação. Como muito bem dizia Rui Barbosa, Rui Barbosa dizia: sobretudo a família, dizia ele claramente, sobretudo a família continua sendo a mais elementar estrutura da sociedade humana. Lembremos-nos, nenhuma nação pode ser mais forte que as famílias. Nenhuma igreja é mais poderosa ou frutífera do que as famílias que a compõem. Se tirar as famílias, deixa de existir igreja, existem templos, bancadas, acolchoadas ou não, templos dentro do padrão da modernidade, que é o que? Isolamento acústico, projeto de sonorização, projeto de climatização, banco acolchoado, conforto, aberta, mas isto é o templo, e que também chamado de casa de Deus, casa ou lugar de sacrifício, mas sem a beleza da presença de um encanto chamado família. Estes ambientes, o ambiente que chamamos de templo e mesmo até de casa de Deus, vestido e revestido dentro dos padrões, a música dentro dos padrões da partitura. Ai, 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 o que? O conforto interno dentro do padrão do que já disse, isolamento acústico, projeto de climatização, projeto de sonorização. Mas se este ambiente mobilizado, este ambiente, eu diria que decorado, arrumado, organizadamente, sem a beleza de um encanto chamado família, sem a presença de um encanto chamado você e a sua casa, ai, 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 eu nem sei se Deus viria, ou se Deus iria a tal lugar. Quer saber? Se a gente pode dizer Deus está na casa, é por causa de você e sua família. Se a gente pode dizer Deus está no templo, é porque você e sua família está também no templo. Então Deus chega. Aleluia. Se por acaso algum crente ou alguma família não carrega Deus dentro de si, ao chegar no templo tem outras famílias que já trouxe Deus, é imã para Deus e já atraiu Deus. Então Deus está aqui e Ele também alcançará você, atingirá você.
Aleluia. Bendito seja o nome poderoso de Jesus pelos séculos dos séculos. Oh, amados irmãos, nenhuma igreja, conforme disse, é mais poderosa ou frutífera do que as famílias que a compõem. Entretanto, esteja a igreja alerta. Alerta o quê, pastor? Alerta contra as batalhas aguerridas de Satanás e seus asseclas chamados demônios. A igreja esteja alerta contra as batalhas aguerridas do adversário, a fim de atingi-la através da família. Quer saber? Ceder os projetos infernais. Ceder, e aqui eu não vim falar de política, mas tenho que tratar das verdades eternas. Ceder aos projetos infernais, ceder às ideologias tantas e quantas e muitas, ceder aos ditames que a famigerável chamada sociedade pós-moderna, em passos decididos, em passos resolutos, querem colocar de goela abaixo na vida da igreja, querem colocar um sistema cuja energia ou cuja fiação está plugada numa fonte energética chamada Satanás e seus demônios. Quero dizer novamente, a igreja deve estar alerta, porque ceder às tendenciosidades da era pós-moderna, as propostas. Deixa eu já aproveitar e dizer: deixe o mundo continuar sendo o mundo e a sua família sendo patrimônio de Jeová, e a sua família sendo o centro da habitação divina e da operação divina. Não abra mão disto. A sua casa e tudo que está linkado a você é de Deus, é propriedade de Deus. Não sei porque eu vou sair para dizer isso. Nós assistimos as pessoas petulantemente dizendo: a vida é minha, eu faço o que eu quero. Até na igreja, eu sou dono da minha vida. Eu aprendi já há muito tempo e venho tendo cuidado de não pronunciar: irmão, eu não sou dono de nada, nem dessa tal da vida que eu digo minha. Será que é mesmo? Se uma válvulazinha que tem aqui, um músculozinho chamado coração, se ele só ficar meio como gelatina assim tremendo, eu já viajei. Os estudiosos dizem que o cérebro humano pesa no mínimo 350 gramas, e que só no espaço do tamanho da cabeça de um alfinete há capacidade intelectual para 500 trilhões de conexões neurotransmissoras, e que os homens mais inteligentes, homens como Albert Einstein e outros pensadores, não usaram 10% do seu QI. Mas se essa massa de 350 gramas, se o oxigênio faltar, eu e você já viajou. Como é que a vida é minha? É minha? É sua? Grita aí: essa vida é de Deus. Minha família é de Deus. Minha casa é de Deus. Deixa Deus fazer morada. Deixa Deus tomar conta da tua família. Transjundanismo. Pega um galho, como fez Abraão. Abraão era homem de altares e sacrifício, e um dia, quando ele está oferecendo o sacrifício, diz que uma ave de rapina tentou descer. Abraão passou a mão num galho e chicoteou. Lá vai a aplicação. Toca no vizinho aí e diga assim: ó, na tua casa, na tua família, pega o chicote. Não
deixa a ave de rapina sentar no teu sacrifício. Pega o chicote, ou seja, pega o galho de árvore. Não deixa a ave de rapina sentar lá. Mas se não tiver jeito de sentar, tange, não deixa fazer ninho. Porque a tua família é teu ninho, a tua família é teu aconchego. Em última instância, é a habitação de Deus. De olho no horário. Eita Jesus. Ceder a projetos infernais de destruição da família hoje seria pavimentar o caminho para a destruição da igreja amanhã. Não obstante, eu tenho consciência que a igreja tem um dono, e um dono invencível, extraordinário, todo poderoso. Portanto, eu tenho consciência que a igreja, ela é invulnerável, ela é invencível, ela é imbatível. A igreja, ela de fato é imponente. Quem tem que abrir alas é quem estiver à frente, porque a igreja, ela é vencedora, para a glória do poderoso nome de Jesus. Aleluia! Mas, meus irmãos, eu estou querendo chegar em alguns pontos aqui, mas não vai dar. Então, vamos lá, vamos dar uma passada no texto, pelo menos. Eu estou tentando introdutoriamente trazer alguns lampejos. No texto que lemos, o apóstolo São Pedro abre a caixa de ferramenta teológica, abre a caixa de ferramentas da iluminação, da inspiração, da revelação. Ele abre a caixa do conjunto de princípios e doutrinas ordenadas, as quais ele abraçou e pelas quais ele viveu. E ele abre essa caixa de ferramenta como não já dando continuidade a uma fala de Paulo: vós mulheres, sujeitai os vossos maridos. E ele abre a caixa de ferramenta dizendo: vós mulheres, semelhantemente, vós mulheres, sujeitai os vossos maridos. Cá para nós, cá para nós. Sabe comigo não, eu estou levando com seriedade, mas eu tenho aqui um script no meu sermão, algumas coisas que eu iria chegar em ponto aqui, que os irmãos iriam sorrir, iria quebrar um pouco o gelo, esse engessamento, mas não vai ser para hoje não, talvez para um outro dia. Tá, vamos lá, deixa eu adiantar, viaje comigo. O que eu estou querendo dizer é que eu acho que há muito, hoje não deve ter mais tantas, mas houve uma época que eu acho que a maioria das senhoras, das mulheres casadas, tinham o deísmo. Falei técnico demais? Falei, irmãos? Então deixa eu aliviar. Tinha na raiva mesmo, para ficar melhor. Tinha na ódio mesmo. De que? Dessa expressão: vós mulheres, sujeitai. As bichinhas já ficavam logo: oh meu Deus, esse negócio assim debaixo do pé do sujeito. Vamos desmistificar isso aqui hoje, na linguagem de Pedro. Vamos tentar desmistificar, pelo menos mais uma vez. E eu tomei algumas anotações aqui. O verbo grego, pastor, eu estou suando, posso tirar o paletó? Vou tirar o paletó só um momento. Estou transpirando a beça. O verbo grego sujeitar, usado nessas orientações, tem a mesma raiz
A mesma raiz de quê? A mesma raiz da palavra submissão. Submissão. Em sua forma imperativa, a palavra, a expressão grega é hipotagete. Grita comigo, hipotagete. Eu sei que parece um termo chato, mas grita comigo assim, ó, hipotagete. O imperativo grego sujeitar vem na palavra hipotagete, que significa simplesmente colocar-se espontaneamente sob a missão. Ei, mulheres, quem é casada aqui? Quem é casada, levanta a mão direita aí. Todas as mulheres casadas, levanta a mão assim, levanta a mão. Então tem algumas irmãs que estão meio sem jeito. Levanta a mão mais alto que puder assim. Agora que você levantou a mão, fale assim, ó, ufa. Fale assim, ó, ufa. Estou livre. Irmã, repete comigo, eu sei o que estou lhe dizendo. Fale comigo, levanta a sua mão de pé assim, por gentileza, me ajude que eu quero concluir. Fale assim, ó, ufa, estou livre. Agora estou entendendo que submissão é colocar-se espontaneamente sob a missão. Ou, repete comigo, ou a responsabilidade de outrem, ou seja, se sujeitar ou ser submissa não é uma aceitação à força compulsória, é uma decisão voluntária, espontânea, de estar com ele quem? Teu marido, de estar com ele na missão. Ou voluntariamente você aceitou estar com ele debaixo da responsabilidade. Ser submissa não é ser maltratada, não é ser vituperada, não é ser humilhada, ridicularizada. Não, ser submissa é ser simplesmente, espontaneamente, é ser espontaneamente responsabilizada por outro. Quer um exemplo? Por exemplo, a submissão de Ilana espontânea me condiciona a ser responsável por ela, a cuidar dela. Vamos um pouquinho mais, quando em Gênesis capítulo de número 2, verso 18, Senhor Jeová diz: não é aconselhável que o homem esteja só, vou fazer uma companheira para ele. O primeiro problema que Jeová está solucionando ali, você vê, é a solidão. Ele disse: o homem que dê inteligência para catalogar nomes aos anfíbios, aos répteis, aos quadrúpedes, às aves, aos peixes, a todos os seres, aos anfíbios, aos invertebrados. Este homem estava só, estava na solidão. Então Deus traz a mulher para solucionar o problema. O primeiro problema existencial do homem, solidão. E quando este homem acorda, que vê a beldade ao lado dele, ele é inspirado, ele recebe a graça da capacitação poética e narra a primeira poesia do mundo. Uau! Somebody love. Esta é agora carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Essa será chamada varoa, porque do varão, ou da costela do varão, foi tirada. Mas quando Deus doou essa mulher o primeiro homem, Adão, o Senhor estava dizendo assim: ó, o meu intuito e o meu intento é que você promova bem-estar a esta mulher, é que você promova bem-estar, sustento, felicidade a esta mulher. É Deus dizendo assim: ó,
eu quero que você providencie o suprimento dela, o cuidado dela, o bem-estar dela, a saúde dela. Eu quero que você seja o responsável por ela. É por isso que, por sinal, medite comigo, isso é teologia. Quando Eva é enganada pela serpente e cede e come do fruto proibido, e vai e oferece a Adão e convence. Interessante, Eva, a serpente pegou. Eva, em tese, primeiro errou, primeiro pecou, mas em algum momento Deus responsabiliza Eva? Estou perguntando, Senhor, Deus responsabiliza Eva? Não, porque a responsabilidade por Eva estava nas mãos de Adão. E o pedido também Jeová não fez a Eva, ele colocou em teste Adão. Então a quem Deus responsabiliza. Sai daqui mais uma vez sabendo, submissão não é estar debaixo da tirania de um marido tirano e cruel, lhe colocando sobre força compulsória. Você tem que ir naquele rojão. Não. Espontaneamente você entrou e responsavelmente ele abraçou a responsabilidade de cuidar de você e de providenciar seu sustento e seu bem-estar. Marido, acorda, escuta essa, tá? Não queira lá rodar o pé e achar que sua esposa é um ping-pong, é um boneco de cera que você faz o que você quer. Não. Você é responsável por ela. Quem tem coragem de me ajudar aqui? Dá um toque em alguém aí e fale assim, ó, homens, responsabilidade. Senão hoje pela manhã um homem me disse assim, pastor, está ficando escasso homens de caráter e homens responsáveis. Feliz quem achou, mas tem que procurar como agulha no palheiro. Está ficando escasso. Eu disse que se eu conseguisse falar este versículo e o último, tá, deixa eu completar. E que submissão é essa? Ou que missão é essa? Que é espontaneamente sobre a missão ou responsabilidade de outra pessoa. A missão aqui, a que Pedro faz referência, é a constituição de um lar confortável para a família. Homem, mude a mentalidade. Mulher, caia na realidade. Quando diz sobre a missão é estar, ou seja, é a construção ou a constituição de um lar confortável para a sua família. Essa é a principal missão. Aqui lá vai para lares que estão em guerras, em pé de conflitos, em pé de briga, no risco de serem denunciados. O cônjuge em risco da esposa ter que procurar a delegacia, porque você é um agressor, é um estúpido, é um espancador. Receba esta palavra esta noite. Deus me colocou ao lado dela, não para espancar, mas para ajudá-la. É da sua responsabilidade para promover o bem-estar. Para isto que você foi constituído. Pastor, mas mulher suporta mesmo. Esqueça que eu queria, que cheguei minha hora, eu já vou parar. Suporta mesmo. Eu estive lendo, não para vir para aqui, um dia desse eu estava lendo 31 de Provérbios, e li do versículo 10 até o último versículo, parece que são 22 versos. E eu li criteriosamente, cuidadosamente aquele texto, e tudo me chamou a atenção. Mas quando eu parei no verso 14, que diz que a mulher de Provérbios 31,
ela é comparada a um navio mercante. Fale comigo, navio mercante. Aí eu criei curiosidade e vou estudar um pouco, vou pesquisar um pouco o que é um navio mercante. Navio mercante é um navio, de maneira simples para eu entender, é um navio cargueiro que geralmente atravessa de 1 a 2 continentes, passa por pelo menos 2 oceanos, ora o Atlântico e o Pacífico, ora o Pacífico e o Índico. E um navio mercante, um navio mercante, hoje em tempos modernos, um navio mercante, pastor Abraão e David, tem a capacidade de carregar em torno de 24 mil contêineres. Cada contêiner tem 15 metros de comprimento por 5,5 metros a 6 de largura. E um navio mercante, ele tem a capacidade não só de levar 24 mil contêineres, significa ele tem capacidade de levar variedades